Boa tarde a todos, que Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre. Quero agradecer mais uma vez a direção da casa, a Jesus e ao meu mentor, pela oportunidade, pela sustentação do estudo que irei compartilhar com vocês. O tema de hoje, injúrias e violências, são os itens de 1 a 5, que está contido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E esta bem-aventurança está no Sermão da Montanha e constitui um dos mais belos ensinamentos dados por Jesus à humanidade. Nela encontramos diretrizes para o nosso comportamento cotidiano que tem por objetivo estabelecer um clima de paz nos relacionamentos humanos, com amplos reflexos na nossa desencarnação, na nossa vida no plano espiritual. Pois afinal teremos que prestar contas, ceitil por ceitil, de todas as nossas atitudes, de todos os nossos comportamentos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Injúrias e violências, infelizmente, é um tema extremamente atual. E da mesma forma que espíritos elevados encarnam, espíritos que estão ainda equivocados no mal, também reencarnam, tendo como uma última oportunidade de aqui estar, pelo menos por agora e na sua atual condição, para encontrarem um ambiente favorável, onde possam mudar de comportamento e aproveitar o contato com aqueles outros espíritos e terem um choque de realidade e de amor. E assim vão transformando o fel, o ódio que os alimenta em perdão, as ofensas e palavras duras em doçura e sensatez, as agressões e intolerâncias em obediência e resignação, a revolta em paciência e, por fim, as injúrias e violências em trabalho construtivo e amor ao próximo. A palavra injúria, ela vem do latim e significa falsidade. É uma ofensa à dignidade ou à honra de alguém. E a palavra violência também vem do latim e significa caráter violento. E encontramos vários tipos de violência: a física, a verbal, a psicológica e as morais. Jamais, em nenhuma circunstância, devemos usar a palavra e a violência para ferir, destruir ou humilhar. Ao contrário, as palavras e ações devem servir essencialmente para a construção da paz, da fraternidade e do entendimento entre as pessoas. No item 4 deste capítulo, Kardec nos explica que por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, que serão tema das próximas palestras, faz uma lei, a lei de amor e caridade, que condena, por conseguinte, a violência, a cólera, e lembra ainda que toda expressão descortês, rude, indelicada em relação ao semelhante é uma injúria. Ser brando e pacífico não significa ser omisso ou covarde, mas acreditar na bondade de Deus. É ter fé na providência divina, o que nos dá uma tranquilidade íntima, nos dá a consciência de que não precisamos agredir, nem em pensamento, quem quer que seja. É reconhecer a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Jesus, propagar a tranquilidade nos corações revoltados e violentos
estabelecendo a concórdia entre eles. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai os perdoará os vossos pecados. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Esta reflexão nos torna nítida a necessidade de buscar a paz interior pelos ensinamentos de Jesus, de contribuir para a paz na terra, praticar a mansidão, a brandura, a candura, a paciência, o equilíbrio e a tranquilidade para com os nossos semelhantes, pela libertação da alma e pelo esforço pessoal, afastando os sentimentos inferiores de ofensa, de cólera, raiva e irritabilidade. Jesus promete aos mansos e pacíficos que a justiça será feita, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Mas a busca pela paz interior, pela paz de espírito, vem antes de contribuirmos para a paz na terra. Porque se cada um de nós mudar seu comportamento, semeando a paz dentro de si, eliminando os sentimentos inferiores, estaremos contribuindo para a paz no planeta, motivados pelo equilíbrio, pela compreensão e pela boa vontade, que com paciência saberemos plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, dos conflitos, de modo a extingui-los com os recursos da própria alma, dando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Diz Emmanuel no livro Caminhos da Vida, diante da paz. Em nosso dia a dia, nos deparamos com diversas situações conflituosas, seja no ambiente familiar, no trabalho, ou nos relacionamentos pessoais e sociais. E como muitas vezes nos aborrecemos facilmente, né, gente, diante de determinadas situações. Porque temos o ego e o orgulho feridos. Aí reagimos com injúrias, com raiva e violência, seja porque alguém nos disse algo, de um encontrão, uma fechada no trânsito, o vizinho que nos incomodou, ou qualquer outro fato inesperado e conflituoso. É por orgulho ferido que discutimos, brigamos ou magoamos. É o orgulho, o exagero do amor próprio, que deixa de ser amor para tornar-se doentio, que dificulta o perdão. Ofendemos e somos ofendidos, de propósito ou sem intenção. Ferimos os nossos semelhantes porque não conseguimos frear, controlar os nossos impulsos, tornando uma simples contrariedade em motivo para o próprio desequilíbrio. E são várias as formas de ofensas, tais como dizer palavras obscenas ou depreciativas, ser irônico, fazer brincadeiras de mau gosto, fazer crítica destrutiva, desrespeitar as ideias alheias, mostrar gestos indelicados, gritar, tratar o nosso próximo com desprezo. Não podemos nos acomodar com esse comportamento que está em desacordo com as leis de Deus. Precisamos aprender a dominar os impulsos agressivos e conviver com o próximo sem esquecer os ensinamentos do Evangelho. É preciso pensar antes de dizer qualquer coisa, selecionar as palavras que vamos falar, abolir palavras depreciativas, a ironia, a crítica destrutiva,
os gestos indelicados, as brincadeiras de mau gosto, os gritos, saber respeitar as ideias dos outros, pedir perdão quando não agir adequadamente, praticar o princípio de só fazer ao próximo o que deseja para si mesmo. A violência vem aumentando muito em nossos dias. E às vezes até nos questionamos, será que o mundo está mais violento que antes? Mas também o que dá para a gente perceber é que a facilidade dos meios de comunicação nos fazem saber das notícias no momento em que estão acontecendo. E este aumento significativo da violência nos centros urbanos também nos faz pensar se houve um retrocesso no processo evolutivo do espírito. Mas como sabemos, o espírito não retroage em sua caminhada em direção ao progresso. Este fato nos prova que está havendo uma incidência muito grande na reencarnação de espíritos, ainda dominados por instintos sem noção razoável do bem e do mal, com ausência do senso moral, obedecendo apenas aos impulsos primários e cometem todo tipo de violência sem um sentimento de remorso. Joana de Ângeles nos diz que o violento deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante, merece tratamento à agressividade. A violência que procede do espírito, cujos germens o contaminam em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e o dominam. A violência é um desregramento, uma desordem transitória que a dor vai corrigir. E a causa disso tudo são o afastamento de Deus, a filosofia materialista, uma educação equivocada e a falta de espiritualização do homem. Como ainda somos egoístas e orgulhosos, ignoramos o código de conduta deixado por Jesus em seu evangelho, esquecendo que somos espíritos imortais e que viemos de Deus, destinados à perfeição e à felicidade. Viemos de outras existências pretéritas e aqui ainda nos encontramos para promover o nosso reajuste dos erros cometidos no passado e buscar o nosso desenvolvimento espiritual. E vamos continuar reencarnando pelo aprendizado constante, até que aprendamos a amar incondicionalmente, para um dia chegarmos ao estágio de espíritos puros e dedicados unicamente ao trabalho do amor e da paz. A doutrina espírita nos oferece uma solução para a violência que cresce nas cidades: a educação. Não apenas a acadêmica, mas a educação moral, formadora de caracteres saudáveis, que transforma o homem velho no homem novo, formando, por consequência, uma sociedade mais justa e altruísta. Sede logo perfeitos, ensina no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o amai-vos e instruí-vos, recomendado pelo Espírito da Verdade. Marco Prisco, no livro Luzes do Alvorecer, psicografia do Divaldo Franco, diz que somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos e desafios perturbadores da sociedade agressiva que prefere ignorar o bem. E no Livro dos Espíritos, na questão 756, Kardec pergunta aos espíritos superiores se a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazesos. E os espíritos responderam que a humanidade progride
Esses homens nos quais o instinto do mal domina, que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente para renascer sobre outros invólucros. E Richard Simonetti ainda nos lembra que quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando assim um basta nas más paixões. Somente o progresso moral pode fazer com que reine a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. A caridade é o amor em movimento, e o amor ao próximo deve ser lei primeira de todo cristão. E a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de existir o egoísmo. Concluindo, a meta deve ser buscar a paz interior, a paz de espírito, a transformação íntima, mudando o nosso comportamento segundo as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Os mansos e pacíficos serão reconhecidos como filhos de Deus, porque obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai. É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão, de que tanto carecemos nas lutas da vida. Somente quando o homem aprender a amar o próximo como a si mesmo e perceber que fora da caridade não há salvação, é que conseguiremos implantar a paz, primeiro em nossos corações e depois em toda a humanidade. E por fim eu trouxe uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tome de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje muitas vezes é benefício amanhã. Seja, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime e luminosa realização. Que assim seja, e muito obrigada pela atenção.